Resolução da prova do Enem de 2024 de matemática. Então hoje nós temos aqui Enem 2024, prova de matemática. Primeira questão, diz assim, ó: um aeroporto disponibiliza o serviço de transporte gratuito entre seus dois terminais, utilizando os ônibus A e B, que partem simultaneamente de hora em hora, de terminais diferentes. A distância entre os terminais é de 9.000 metros. Então já tem um desenho aqui que é o terminal 1, vou chamar de T1, e aqui eu tenho o T2, terminal 2, e a distância entre eles aqui é de 9.000 metros, 9.000 metros, certo? E o percurso total do ônibus, que é o percurso total dos ônibus, de um terminal para outro, é monitorado por um sistema de 5 câmeras que cobrem diferentes partes do trecho. Então aqui eu tenho uma câmera 1 que consegue ver esta parte aqui, câmera 1, a 2 um pouquinho mais, né? 2, a 3 pouquinho, a 4 também é pouco, 4, 3, 4, e a câmera 5 que pega o restante aqui, ó, 5 câmeras. E o alcance de cada uma das câmeras é, câmera 1, 1/5 do percurso. Então a câmera 1 aqui, 1/5. Então 1/5 dos 9.000 do percurso, 9.000. 9.000 dividido por 5 dá 1.800 metros. Já vou botar aqui 1.800 metros, tá? Dá para fazer de cabeça por enquanto. Na câmera 2 tem aqui 3 décimos de 9.000. Corta um zero aqui, fica 900 vezes 3, dá 2.700. 2.700 metros. Na câmara 3 é 1/10 de 9.000. Corta aqui 900 metros, 900 metros. A câmara 5 também 900 metros, que é a mesma coisa, 1/10, 900 metros. E por último, 3 décimos, a última câmara, 3 décimos de 9.000. Tá? Aqui vai dar 2.700 metros, beleza? Em determinado horário, o ônibus A parte do terminal 1 e realiza o percurso total com velocidade de 250, tá? Então o ônibus A sai daqui, ó. O ônibus A, ele tem uma velocidade de 250 metros por minuto, certo? Enquanto que o ônibus B parte do terminal 2 realizando o percurso total com velocidade de 150, ó, o ônibus B vai sair com uma velocidade aqui de 150 metros por minuto, certo? Qual câmera registra o momento em que o ônibus A e B se encontram? Então eles vão se encontrar em algum lugar, certo? Em algum lugar. Claro que a velocidade do A é maior que a do B, então vai ser mais para o lado B, tá? Se tivesse que chutar, chutaria nessa volta aqui, ó, tá? Então, o que acontece? Está mais para o lado B. Eu tenho que achar o ponto de encontro. Então, vai acontecer o encontro em algum lugar aqui. Encontro. Certo? Eu vou ir para a física, eu acho que é mais fácil, tá? Mas eu vou usar o raciocínio matemático, mesmo aplicando física. Se um anda para o lado direito a 250 metros em 1 minuto e esse anda 150 metros no sentido oposto por minuto, em um minuto, eles se aproximam de quanto? A soma dos dois. Um anda 250 e o outro anda 150. Então eles vão ficar 400 metros mais próximos, tá? Que é 150 mais 200. Eu vou botar aqui, ó, 250 mais 150, 0, 10, vai 1, 400 metros. Então eles aproximam 400 metros a cada minuto. Só que eles têm que se aproximar a quanto? 9.000 metros para se encontrar, certo? Então eu vou botar 9.000 metros aqui e eu vou achar o tempo que eles se encontram, fazendo regra de 3, porque é um exercício de matemática, tá? Poderia fazer por velocidade relativa, pela função horária da posição, na SA e SB, daí tem que considerar que a velocidade lá é negativa, tá? E SA é igual a SB, o ponto de encontro, mas eu vou fazer por regra de 3. Eles têm que se aproximar 9.000 metros, vai levar um tempo T. Já vou cortar 2 zeros aqui, eu vou ter aqui o tempo em minutos, né? O tempo em minutos vai ser 90
e aqui 4t. T vai ser igual a 90 dividido por 4, 45, 22 minutos e meio, tá? Em 22 minutos e meio eles vão se encontrar. Então, onde é que eles se encontram? Eu vou pegar o ônibus A aqui, ó. Eu vou pegar o ônibus A. Posso pegar o B? Posso, tá? Eu vou pegar o ônibus A. Em 22 minutos e meio, quanto é que ele andou? Tá? Agora sim eu vou apelar para a física mesmo. Deus vê tudo, que é velocidade constante. Deus vê tudo. A distância que ele vai andar é a velocidade dele, que é 250 metros por minuto. 250 metros por minuto vezes 22,5 minutos. Tá? A conta não é muito agradável. Eu vou tirar esse zero aqui para ficar 225 vezes 25. 5 vezes 5, 25, vai 2. 5 vezes 2, 10. 12, vai 1. 5 vezes 2, 10. E 1, 11. 2 vezes 5, 10. Vai 1. 2 vezes 2, 4. 1, 5. 2 vezes 2, 4. 5, 2, 6. 5.625 metros. Então, o ônibus 1, vou chamar de D1, o ônibus A, né? Vou chamar de DA. O ônibus A anda 5.625 metros até o encontro. Isso vai me dar quanto? Vou ir somando aqui até chegar no 5.625. A câmara 1 é 1.800, câmara 1, certo? A câmara 2 é 2.700, aqui eu já vou ter 3.000, 4.000 e pouco, eu acho que tem que ir mais uma. A câmara 3 é 900, ó, agora já passou dos 5.600, então vai dar 0, 0, 9 com 8 dá 17, com 7, 24 vai 2, 2, 4, 5, 5.400, ainda não deu. Vamos para a próxima aqui, então mais 900 da câmara 4, daí sim, daí passou do encontro, 0, 0, 13, 6 e 300. Então eles se encontraram exatamente aqui na câmara número 4. Câmara número 4, resposta D de Dinamarca. Beleza? Oi? Eu fiz de um jeito diferente e eu só não entendi por que tu somou as velocidades ali. É porque é uma velocidade relativa. Eles vão se encontrando, tá? Tá, Bia? Entendeu? Tá? Tu poderia fazer isso aqui, tá? Depois eu posso botar assim, ó. Qual é o SA? S só sorvete, tá? Então a posição é 0 aqui. Vai ficar 250T. SA é 250T. SB, a posição inicial é 9.000. Ele sai do 9.000. Menos 150T, porque é menos porque é para o lado esquerdo. Daí tu põe SA igual a SB, que os dois vão estar na mesma posição. Quando tu fizer isso, tem que dar esses 22,5 aqui, tá? Toda vez que tu tem encontros, né, é a mesma coisa que fazer por velocidade relativa. Velocidade relativa é aquele negócio, quando estão os dois no mesmo sentido, é uma menos a outra. Quando estão em sentidos opostos, eu somo uma com a outra. Certo, Bia? Tá. Tá? Obrigada. Questão de número 2. Questão de número 2. Uma tubulação despeja sempre o mesmo volume de água por unidade de tempo em uma caixa d'água, o que significa dizer que a vazão da água nessa tubulação é constante. Na junção dessa tubulação com a caixa d'água, está instalada uma membrana de filtragem, cujo objetivo é filtrar eventuais impurezas presentes na água, combinado a um bom fluxo de água. O fluxo, ele está me dando o fluxo aqui, ó, que é o φ. O fluxo de água através da superfície da membrana é diretamente proporcional à vazão da água da tubulação, tá? Então, ele é diretamente proporcional à vazão da água da tubulação, medida em mililitros por segundo, ó, medidos em ml por segundo, tá? Então, mililitros por segundo, certo? Daí, seguindo aqui, mililitros por segundo. E inversamente proporcional à área da superfície da membrana, tá? Que é medida em centímetros quadrados. Centímetros quadrados. A unidade de medida adequada para descrever o fluxo de água que atravessa a superfície da membrana é... Daí eu vou trabalhar, como é as unidades, eu tenho uma divisão com frações. É a primeira, ml por segundo, e aqui dá 1 sobre
segundo ao quadrado. Então vai dar ml por segundo vezes centímetros quadrados. Isso aqui me dá a resposta à letra C de Canadá. Tranquilos? Questão número 3. Questão número 3. Um fazendeiro pretende construir um galinheiro ocupado em uma região plana no formato retangular. Então, o galinheiro tem um formato retangular, beleza? Tá? Com lados de comprimento L metros e C metros. Então, é L, L, C e C. Se é um retângulo, né? Um lado é L, né? Comprimento e largura, né? E o outro é C. Os lados serão cercados por telas do tipo diferentes. Nos lados de comprimento L, né, metros, será utilizado tela cujo metro linear é R$20. Então, L, a tela é diferente, é R$20 por metro, certo? E enquanto que nos outros lados, que seria o C, né, custa R$15 o metro. R$15 por metro, certo? O fazendeiro quer gastar no máximo R$6.000. Então ele vai comprar no total, ó, botar assim, total de tela, R$6.000. R$6.000, certo? De tela, necessário para o galinheiro. E deseja que o galinheiro tenha a maior área possível. Qual será a medida em metros do maior lado do galinheiro? Pessoal, sempre quando tiver maior ou menor, máximos e mínimos, a gente já pensa na função do segundo grau, certo? Bom, ele quer a maior área possível, é isso? Qual será a medida em metros do maior lado do galinheiro? Tá, não é a maior área, o maior lado. Ele quer o maior lado para ter a maior área, é isso? Então eu vou calcular a área aqui. O que é a área? Como é retângulo, é base vezes altura. Nesse caso aqui a base é L, então a área vai ser L vezes C, beleza? Tranquilos? Bom, o que eu vou fazer aqui? Eu tenho que ter outra equação, certo? Qual é a outra equação que eu vou ter aqui? Eu tenho o preço, certo? Eu vou ter aqui L metros, né, que ele fala que é L metros, então qual vai ser o comprimento total de tela que eu vou comprar? Eu tenho que gastar R$6.000, aqui é dinheiro, R$6.000. O que eu vou gastar esses R$6.000? Eu tenho 2L, ó, 2L, L mais L, L lá de cima mais L aqui, vezes R$20, né? Vai dar o preço que eu vou gastar na tela nos comprimentos L, tá? Na largura L, mais 2C, que eu tenho C desse lado e C desse lado, 2C que multiplica R$15. Então daqui vai sair uma equação, 6.000 é igual a 40L mais 30C. Dá para simplificar por 10 isso aqui, cortou aqui, cortou aqui, cortou aqui. Então fiquei com essa situação. Bom, eu tenho que juntar as duas, certo? A pergunta é o seguinte, o que eu quero? Eu quero o L ou o C? Para mim ser mais esperto. Qual será a medida em metros do maior lado? Ele fala qual que é o maior lado aqui, se é o L ou é o C? Nos lados de comprimento L será utilizado, não me diz, né? Então eu vou achar um e vou ter que achar o outro, tá? Não tem como pegar um atalho aqui. A princípio não, pelo menos eu não enxerguei. Eu vou isolar uma delas aqui, tá? Eu vou isolar o L. Então eu vou ficar aqui 600 menos 3C é igual a 4L. Eu vou ter que L é igual a 600 menos 3C dividido por 4, beleza? Tranquilos? Então o que vai acontecer aqui, ó? Eu vou ter que a minha área, no lugar do L eu vou botar tudo isso aqui, ó, 600 menos 3C, 600 menos 3C sobre 4, que multiplica C. Observe o que vai acontecer aqui, eu vou achar nessa situação aqui o A em função do C. E vai dar um C ao quadrado, que é a função do segundo grau. Então, calculando aqui, eu vou ter que o A é igual a 600, né? 600, ó, o C multiplica aqui, 600 dividido por 4 dá 300, dá 150. Vai dar 150C menos 3 quartos, fiquei com fração, não adianta, 3 quartos de C ao quadrado,
beleza? Tranquilos? Vou dar uma ajeitada aqui, ó. A minha área é o y, certo? Menos 3/4 o seu x ao quadrado, mais 150x, só para ficar mais familiar, certo? O que eu quero? Eu quero a área máxima. Se eu quero a área máxima, eu quero o meu y máximo, certo? Meu y máximo, tá? Aqui o A é negativo, então a gente tem uma situação do gráfico nesta configuração, só para a gente relembrar aqui, ó, nesta configuração. Então eu quero o y máximo, que é a minha área máxima aqui. Para isso ela está localizada onde eu tenho o meu x do vértice, beleza? X do vértice. Vou calcular o x do vértice e voltar aqui, daí eu vou achar a área máxima. Mas não é a área máxima que ele quer, né? Ele quer a largura máxima, o maior lado. Então vamos ver aqui. Vou achar o x do vértice, não vou precisar substituir que eu não quero a área máxima, tá? Eu vou ter aqui o x do vértice, menos b sobre 2a. Vamos lá, menos b, o b é 150. Menos 50 sobre 2 e o a é menos 3/4. Bom, dá para simplificar aqui, o 2 com 4 dá 2. O menos com menos vai ficar positivo, eu vou ter 150 dividido por 3 meios. É a primeira vez o inverso da segunda, vai dar 300, né, dividido por 3. Vai dar 100. Pessoal, o que é esse 100 que eu achei? É o C. Então o meu C é 100. Ah, é a resposta? Não sei, porque eu tenho o L e tenho o C. Então eu vou ter que voltar aqui, ó, e achar o L. Ó. Achar o L. Quanto vale o L? 600 menos 3 vezes C, 3 vezes 100, dividido por 4. O L é igual a 600 menos 300, dividido por 4. 600 menos 300 dá 300. 300 dividido por 4, eu vou ter 150, 75. Então eu tenho aqui 75 e aqui eu tenho 100. Como ele quer o lado maior é o 100. Resposta letra B de Brasil. Questão de número 4. Questão de número 4. Uma empresa produz mochilas escolares sob encomenda. Essas empresas têm um custo total de produção, composto por um custo fixo, que não depende do número de mochilas, mais um custo variável. Geralmente isso é função do primeiro grau, tá? Então assim, ó, o Y é um fixo, mais um variável, uma parte variável. Claro, quanto mais mochila, mais caro fica, né? Mas tem um fixo, pode ser o frete, por exemplo, né? Tá? A conta da luz da empresa, isso aí é fixo, né? Não interessa se vai fazer pouca ou muita mochila. Daí nós temos aqui, ó, que depende do número de mochilas mais o custo variável, que é proporcional ao número de mochilas produzidas. O custo total cresce de forma linear e a tabela apresenta esse custo para 3 quantidades de mochilas produzidas. O custo total em reais para a produção de 80 mochilas, tu quer saber para 80 mochilas. Então aqui a quantidade de mochilas, eu tenho os dados para 30 e tenho os dados para 50 e eu quero os dados para 80. E aqui é o custo, tá? O custo em reais, 1.050, aqui 1.650 e aqui é o que ele vai pedir, o custo total em reais para a produção de 80 mochilas. Pá, eu gosto muito desse tipo de exercício. Olha só, vamos prestar atenção. Dá para pegar esses dois dados aqui, como ele fala que é linear, e fazer a função do segundo grau, a função do primeiro grau. Eu não vou fazer, mas ó, quem gosta, ó, y é igual a x mais b. Usa um como x e outro com y, substitui, faz um sistema, acha a equação do primeiro grau e deu. Só que eu acho que é muito tempo, dá para a gente tentar outra coisa. Daqui para cá variou quanto? Daqui para cá variou, ó, mais 20. E daqui para cá aumentou quanto? 600, certo? Se fosse para 70, estava pronto. Estão vendo ou não? Se fosse para 70, estava pronto. Era só aumentar mais 600. Só que daqui para cá aumentou quanto? Aumentou mais 30. Então, quanto é que vai aumentar aqui? Olha só.
Quando aumenta 20 mochilas, o aumento em reais aumenta R$600. Quando aumenta 30 mochilas a mais, que é de 50 para 80, vai aumentar X. Eu vou achar quanto que vai aumentar aqui. Então eu vou ter aqui, corto esses dois zeros, 2x é igual 3 vezes 6 dá 18.800, x é igual a 1.800 por 2 dá 900, vai ter mais R$900. E tá de acordo, tá? Mais R$900. Outra maneira de fazer aqui, ó, eu gosto muito desse tipo de exercício. Se aqui aumentou 20, certo? E aqui aumentou 30, é 50% a mais. 20 mais a metade dá 30, porque a metade de 20 é 10, dá 30. 600 mais a metade, mais 300 dá mais 900. Ó, nem toquei no papel para fazer o cálculo, entenderam ou não? Daqui eu tenho 1.650 mais 900, vai dar 2.550. Vê se tem essa resposta. 2.550. Resposta à letra C de Canadá. Claro que eu fiz uma regra de 3 aqui, mas eu acho que deu para perceber aqui, né? Ó, aumentou 20, depois aumentou 30. De 20 para 30 é 20 mais a metade que é 10, 30. Então aqui é 600 mais a metade de 300, vai aumentar mais 900, tá? Outra coisa que eu poderia ver era o seguinte, ó, aumentou 20 e aumentou R$600, tá? Deixa eu ver se dá para fazer 80 menos 20 dá 70. Não, não dá, não dá. Eu ia tentar 20 de trás para frente. É isso aí, é a resolução, beleza? Questão de número 5. Questão de número 5. O uso de aplicativos de transporte tem sido uma alternativa à população que busca preços mais competitivos para se locomover, principalmente nas grandes cidades. As formas usadas para determinar o valor cobrado por cada viagem variam de um aplicativo para outro, mas em geral o valor V a ser pago, isso aqui é o valor V, tá? Então aplicativos, né? Em reais varia a função, tem a tarifa base, que é o F, que é o valor fixo, ó. Tem a parte básica, que é o F, né? Em reais, cobrado no início da viagem. Tem mais a questão do tempo em minutos, tem mais o tempo, que é o T, tá? Duração da viagem em minutos, e mais a distância percorrida D, tá? Isso aqui está em função disso aqui, certo? Um desses aplicativos cobra R$2 de valor fixo, então vamos ver aqui, ele cobra R$2 de valor fixo, tá? Então não interessa se a viagem leva muito tempo, pouco tempo, se ela é perto ou é longe, R$2 vai ser cobrado. Acrescido de 26 centavos por minuto, então o tempo eu vou ter que fazer 0,26 vezes o tempo que o móvel vai andar, né? Se andar é por minuto, né? Se andar 2 minutos vai pagar 52 centavos, se for 1 minuto 26 centavos e assim por diante. E mais 1,40 por quilômetro rodado, mais 1,40 vezes a distância que vai andar, né? Se andar 10 quilômetros, vai pagar mais R$14. Nessa condição, a expressão que fornece o valor a ser pago por uma viagem de aplicativo já está montada aqui, ó. V é igual 2 mais 0,26T mais 1,4D, resposta B de Brasil, tá? Só organização para montar ali a função, tá? Questão de número 6. Questão de número 6. As receitas anuais obtidas por uma indústria no período de 2014 a 2021, em milhões de reais, foram registradas por pontos em um gráfico. Nele também está representada a reta que descreve a tendência de evolução das receitas. Esta reta pode ser utilizada para estimar a receita dos anos seguintes. A estimativa de receita em milhões de reais desta indústria para o ano de 2026, obtida a partir dessa reta de tendência é... Pessoal, cai muito na prova do Enem esse tipo de questão, tá? Que te dá uma reta e quer saber, né, o aumento continua de maneira linear, o que acontece lá na frente. Então a gente tem aqui alguns pontos da receita, tá? A receita em milhões de reais, vou botar aqui milhões de reais, tá? O que a indústria vai ganhar, né, em cada ano, e aqui a gente tem os anos aqui, ó.
Então eles marcaram pontos e esses pontos ficaram próximos de uma reta. Então esta reta aqui, a reta é linear, eu posso fazer expectativa para anos futuros, certo? Olha só, começa em 2014 e vai até 2021 a reta, 2021, tá? E a pergunta é o que vai acontecer em 2026, então vou esticar ela aqui, em 2026 eu vou lá na minha reta lá e eu vou correr para saber aqui quanto é que vai ser a receita, beleza? Tranquilos? Bom, primeira coisa a gente tem que fazer, a gente pode fazer novamente a equação da reta, tá? Pode fazer a equação da reta. Para isso eu preciso de 2 pontos. E eu sempre vou pegar 2 pontos bem definidos. Ó, eu tenho 2014 eu tenho 4 milhões. 4 milhões em 2014. Qual é outro ponto bem definido aqui? Pode ser 20. 2020 aqui é 2020. Vai lá no gráfico lá. A gente acha aqui 2020, acha 6 milhões. 6 milhões. E ele quer em 2026. Eu vou apagar esse 2021 para mostrar uma coisa para vocês, que nesse exercício aqui eu não precisava nem fazer cálculo. Posso fazer? Posso. Mas olha só, de 2014 a 2020 se passaram quanto? 6 anos. 6 anos, certo? Nesses 6 anos a receita aumentou de 4 para 6, aumentou mais 2. Beleza? Tranquilos? Então, de 2020 para 2026 também são 6 anos. Olha que barbada, como é reta. Então, também vai aumentar mais 2. Mais 2. Então, estava 6, aumentando mais 2, vai para 8. Resposta B de Brasil. Beleza? Daí, na aula quando eu dou analítica, a parte de reta, a gente faz esse tipo de exercício de várias maneiras diferentes. Tá? Mas aqui, como deu 6 anos e eu quero 6 anos mais na frente, o que aumentou em 6 anos vai aumentar nos próximos 6 anos. Aí se não fosse 6 anos, eu ia fazer que nem o exercício anterior, uma regra de 3. Como é linear, ficaria igual ao exercício anterior. Vamos supor, se fosse 3 anos para frente, seria a metade, aqui ia aumentar a metade, ia ser 1. Tá? Então aqui deu a coincidência de ser os mesmos valores, ficou bem tranquila essa questão aqui. Resposta B de Brasil. Questão de número 7. Questão de número 7. 3 grandezas 1, 2 e 3 se relacionam entre si, tá? E os gráficos a seguir, formados por segmentos e reta, descreve a relação de dependência existente nas grandezas 1 e 2 e entre as grandezas 2 e 3, tá? Olha o que no primeiro momento aqui eu achei confuso, né? São 3 grandezas e eu tenho 2 gráficos, então a gente tem que tomar cuidado. O primeiro gráfico, tá? Ele relaciona aqui a grandeza 1 com a grandeza 2 no eixo Y, certo? Então a gente tem um gráfico mais ou menos assim, ó. Mais ou menos assim, ó. Vem aqui até o 3, tá? O 3 aqui é 2, tá? Só vou pontuar ele aqui, depois ele sobe mais inclinadinho aqui, vai até o 4, que vai até o 4 aqui também nesse, tá? Vai até o 4 aqui. Esse é o primeiro gráfico, certo? O segundo gráfico, ele relaciona a grandeza 2 no eixo X, a grandeza 2, com a grandeza 3, do eixo Y. Daí ele sai do 4 aqui, desce até, aqui no 3, ó, no 3 ele desce até 1, e sobe novamente o 4 até chegar no 3. 3 e aqui o 4, sobe isso aqui. São esses 2 gráficos que eu tenho. Bom, então vamos ver o que ele pede, tá? Agora tem que prestar atenção porque exercício de gráfico sempre é complicadinho. O valor máximo assumido pela grandeza 3. Pessoal, o valor máximo da grandeza 3, tá? O valor máximo da grandeza 3. Olha que a grandeza 3 está no eixo Y do segundo gráfico, tá? O valor máximo pela grandeza 3, quando a grandeza 1 varia de 1 até 3. Só que eu não tenho a relação da grandeza 1 com o gráfico 3. A grandeza 1 com a 3 eu não tenho direto. Então eu tenho que vir na 1, eu tenho com a 2. Então ele quer aqui de 1 até 3. Eu venho no 1 aqui, eu venho no 1 até o 3. E eu vou pegar o equivalente ao 2, ó. De 1
de 1 vai dar 1,5 mais ou menos, 1,5. E o 3, eu venho no gráfico, vai dar 3,5, 3,5. Então, na realidade, esse gráfico é 2 por 3 e ele me deu o intervalo de 1 até 3, da grandeza 1. Eu vi qual é o mesmo intervalo correspondente na grandeza 2, vou vir aqui, ó, de 1,5 até 3. Ó, o 3, de 1,5 até 3,5, ó. 3,5 aqui e aqui 1,5, mais ou menos aqui 1,5, ó. Então eu vou pegar aqui, ó, e eu vou ter os valores aqui, ó, o intervalo. Pessoal, qual é o valor máximo da grandeza 3? É esse aqui, ó, que corresponde à grandeza 2 de 1,5. 1,5 na grandeza 2 vai dar 2,5. Eu vou vir aqui, não está muito em escala, 2,5. 2,5 é o valor máximo, tá? É o mais em cima da grandeza 3, porque é nesse intervalo que eu tirei do gráfico 1. Então a resposta 2,5, resposta B de Brasil. Questão de número 8. Questão de número 8. Nós temos um tanque em formato de paralelepípedo reto retângulo que tem em seu interior 2 anteparos verticais fixados na base em 2 paredes opostas, sendo perpendicular a elas, conforme a figura. Então a gente tem aqui o tanque, tá? Esse tanque aqui tem as dimensões aqui, ó, tem bastante dimensões. Aqui o tanque no formato de paralelepípedo, lá atrás lá, certo? Observa aqui que desse lado aqui ele é dividido em 3 partes, ó, que seria L, a largura dele aqui, ó, ele é dividido em 3 partes iguais aqui, ó, L sobre 3, L sobre 3, L sobre 3. E a altura dele aqui é dividido na metade e também dividido na 4ª parte, H sobre 4, beleza? A entrada para o abastecimento, tem um buraco aqui para a gente encher o tanque, certo? Esses anteparos de espessura desprezível, então é uma parede bem fininha, que não vai influenciar no volume dele lá dentro. Estão instalados de maneira a dividir a base do tanque em 3 retângulos congruentes. Então eu vou ter aqui, olha só, um maior aqui, ó, que até a metade aqui, ó. Vou ver se eu consigo fazer aqui algo que dê para entender. Aqui. Depois o outro aqui, ele é menorzinho, que é 1/4 da altura. Tá? Tendo as suas alturas iguais à metade e à 4ª parte da altura do tanque. O tanque é abastecido por uma entrada situada no teto, através de um duto que despeja água com uma vazão constante, sendo necessário 12 horas para finalizar o abastecimento. Então, enche o tanque em 12 horas. Vou pegar essa informação aqui, tá? O gráfico descreve em cada instante a maior altura de coluna de água dentro daquelas que vão sendo formadas ao longo do enchimento do tanque então ele quer o gráfico. Pessoal, o desenho está espacial. Eu, para me organizar, eu vou fazer um desenho plano aqui, ó, da frente dele aqui, ó, para mim poder enxergar algumas coisas, ó. Ele está dividido em 3 partes. Aqui eu tenho uma parede até a metade. Olha só, até a metade eu acho que vai me facilitar bastante. E outra metade da metade, que é a 4ª parte, ó. Ó, aqui é a 4ª parte. Entenderam o meu desenho ou não? Certo? Tranquilos? Bom, o que ele quer? Ele quer o gráfico da maior altura. Pessoal, da maior altura. Então aqui, maior altura. Certo? Maior altura. E aqui é o tempo que vai levar para encher o tanque, que vai até 12. 12, beleza? Tranquilos? Pessoal, quando eu começar a abastecer, vou imaginar água, né? Quando eu começar a botar água aqui, isso aqui vai cair nessa primeira parte aqui que tem a parede alta. Então o que vai acontecer? Até chegar à altura H sobre 2, vamos botar aqui, que é aqui a altura do tanque toda. Então ele vai chegar até H sobre 2, a altura vai ir aumentando, certo? Conforme eu vou largando, vai aumentando a altura. Então a maior altura vai estar aumentando até H sobre 2, certo? Então eu já elimino a D e a E, que eu tenho alturas constantes, e não são no primeiro trecho, certo? E todas elas me mostram que é em 2 horas. Então em 2 horas aqui, ó, em 2 horas,
eu obrigatoriamente tenho que ter o gráfico assim, ó. Antes de botar a água, a altura é 0. Conforme eu vou largando, como a vazão é constante, eu vou ter uma reta aqui, ó. Eu vou ter uma reta, beleza? Tranquilos? Quando chegar nesse ponto, ó, já sei que aqui é 2 horas. Essa água vai começar a transbordar aqui, certo? Vai ter que encher toda essa parte aqui e ainda vai ter que cair para cá e encher até chegar nesse nível aqui. Até encher o terceiro trecho aqui, eu vou ter o quê? Algo constante. Algo constante. Ou seja, a altura máxima não vai passar de H sobre 2 até encher os 3 compartimentos, beleza? Então tem uma parte constante. O problema é que nos gráficos que me sobraram, todos estão constantes. Então eu vou ter que saber quanto tempo isso vai levar, certo? Pessoal, vê se vocês conseguem enxergar isso aqui, ó. Eu vou ver quantos volumes eu tenho que fazer, ó. Se eu fizer isso aqui, ó, a parte de cima aqui é 6 horas para encher. Concorda comigo ou não? Tranquilos? Se é 12 horas para encher todo, na metade da altura, 6 horas para cima e a parte de baixo é 6 horas. Se aqui é 6 horas, eu tenho 3 compartimentos aqui, ó. Tenho 3 compartimentos. Esse aqui leva 2 horas. Enxergaram ou não? Porque é 1/3. Aqui é 2 horas também. Só que ele só enche a metade, porque é H sobre 4 essa altura. H sobre 4 é a metade de H sobre 2. Então, 1 hora aqui embaixo e 1 hora aqui em cima. Beleza? Tranquilos? E para encher esse aqui é a mesma situação. Eu levo 1 hora aqui e 1 hora aqui. Então, nas 2 primeiras horas, o nível está subindo até H sobre 2, certo? Depois 2 horas, 3 horas, 4 horas. Às 4 horas ele está nesse nível aqui, ó. Daí vai ter essa parte constante, que vai encher aqui 1 hora mais 1 hora. Vai ficar nesse nível aqui. Mas ele enchendo essa parte, quando ele terminar de encher essa parte, ele vai encher mais essas 2 aqui. Então, até 4 horas a mais aqui, ó, já tinha 2 horas, mais 4 horas aqui, ele fica no H sobre 2. A partir daqui que ele vai começar a mudar. Então, mais 2, 3, 4, 5, 6. Isso aqui vai até as 6 horas. Vai até as 6 horas. Às 6 horas ele chegou na metade do tanque. A partir daqui o nível máximo começa a aumentar novamente. Então, de 2 até 6, a resposta é B de Brasil. Resposta 8, B de Brasil. Questão de número 9. Questão de número 9. Uma caneca com água fervendo é retirada do forno de um micro-ondas. A temperatura T em graus Celsius da caneca em função de T em minutos pode ser modelada em função de, eu vou botar T é igual a A mais 80B elevado na T. Representa o gráfico a seguir. Ele me deu o gráfico, tá? Ele me dá um gráfico aqui, vou fazer só o esboço do gráfico, pegar os pontos conhecidos, esse vai até 20. Aqui eu tenho o tempo em minutos e aqui eu tenho a temperatura, que é o T, né? Temperatura T, que vai até 100, e aqui eu tenho 0 e aqui eu tenho 40. Bom, os valores das constantes A e B, quem quer saber as constantes A e B? Bom, o que eu vou ter que fazer? Vou ter que pegar pontos no gráfico e substituir na função, tá? Primeiro ponto, o tempo é 0 e a minha temperatura é 40. Ó. O tempo é 0 e a minha temperatura é 100 graus. Ó, se o tempo é 0, eu vou lá no gráfico, a minha temperatura é 100. Então, primeiro ponto, temperatura 100 e o tempo é 0. Vai ficar 100 é igual a A mais 80 vezes B elevado na 0, certo? O número elevado a 0, que a base não seja 0, é igual a 1. Então, vai dar 80 isso aqui. 100 é igual a A mais 80. Passo 80 subtraindo, o A vai ser igual a 100 menos 80, o A é igual a 20. O A é igual a 20. Só eliminamos uma. Não adiantou muita coisa. O A é igual a 20. Vou pegar o próximo ponto conhecido. Esse ponto é conhecido aqui, beleza? Certo? Tem algum ponto no meio do caminho que é conhecido, é mais aleatório. Vamos pegar esse último ponto aqui. Eu tenho que o 20 é o T, é o tempo. 20 e a temperatura vai ser 40. Agora sim, 40 graus Celsius. Tá? Deve ser em graus Celsius. Em graus Celsius.
40 graus Celsius. Então, vou ter que a temperatura é 40, o A eu já sei que é 20, mais 80 vezes B elevado na 20. Aqui eu vou tirar o valor de B. Pego esse 20 e jogo para cá, subtraindo, vai ficar 40 menos 20, é igual a 80B elevado na 20. 40 menos 20 dá 20. Aqui, esse 80 passa dividindo 80. Isso é B elevado na 20. Cortei aqui, eu fico que B elevado na 20 é igual a 2 oitavos, que dá para simplificar. Divide por 2 dá 1/4. Dá 1/4. É isso? 1/4, certo? Bom, 1/4 não tem nada parecido. Tem 40 e 20 ali, não fechou. Vamos ver o que dá para fazer aqui. Pessoal, dá 1/4. Como é que eu tiro esse expoente? Passa para o outro lado na forma de raiz quadrada. B igual raiz quadrada não, raiz na 20. Raiz na 20 de 1/4. Beleza? Bom, na realidade eu botei raiz 20 dos dois lados. Cortei aqui e ficou raiz 20. Tá meio enrolada a coisa aqui, mas vamos dar uma melhorada. Isso aqui é a mesma coisa que 1/4 elevado na 1 sobre 20. Concorda comigo ou não? Sim? 1 sobre 20. Só que esse 1/4 aqui, eu posso dizer que é 1/2 ao quadrado. 1/2 ao quadrado dá 1 ao quadrado dá 1, 2 ao quadrado dá 4, certo? Elevado na 1 sobre 20. Isto vai dar 1/2, e quando eu tenho entre parênteses, potência de potência, eu multiplico. Elevado na 2 sobre 20. 1/2 é 0,5. Por que eu vou fazer isso? Porque eu estou olhando as alternativas, tem vários 0,5. 1/2 é 0,5. E aqui dá para simplificar por 2, dá 1 sobre 10. Então eu tenho que o A, chegando à resposta final, o A eu achei que é 20, e o B é igual a 0,5 elevado na 1 sobre 10. 0,5 na 1 sobre 10, resposta C de Canadá. Resposta C de Canadá. Beleza? Questão de número 10. Questão de número 10. Uma criança utiliza um aplicativo, escreveu uma mensagem para enviar a um amigo. Essa mensagem foi escrita seguindo as etapas. Então, a primeira etapa é 3 carinhas. 3 carinhas, botou 3 carinhas aqui. A segunda etapa, olha só, a segunda etapa, ela copiou o que havia inserido anteriormente e colou. Inseriu que havia copiado ao lado. Então tinha 3 carinhas, já tinha as 3 carinhas, ela copiou as 3 carinhas e colocou do lado. Então ficou 6 carinhas. 6 carinhas, certo? Depois, na terceira etapa, copiou o que tinha no visor, que é as 6 carinhas, na etapa e colou ao lado. Daí vai ficar com 12 carinhas, né? 12 carinhas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12 carinhas. A criança seguiu copiando e colando em cada etapa o que tinha no visor da etapa imediatamente anterior, até concluir a 20ª etapa. Em seguida enviou a mensagem. Então, até a 20ª etapa. Qual foi o total de figurinhas contidas na mensagem enviada? Tá? Aqui tem que tomar cuidado. Não é a soma. Ele quer saber só quantas carinhas tem na última mensagem. Ele escreveu 3, copiou, colou. Ficou 6. Copiou, colou. Ficou 12. Copiou, colou. 24. Então, aqui eu tenho uma PG. PG. Por quê? Porque cada vez multiplica por 2. 3 para 6. Daqui para cá multiplicou por 2. Daqui para cá multiplicou por 2 e vai sempre multiplicando por 2. Onde o A1 é 3, o A2 é 6, o A3 é 12, o A4 é 24, certo? E assim vai. Se a gente tivesse tempo, ia multiplicando por 2. Igual não ia adiantar porque está em expoente, né? E eu quero saber o A20. Pessoal, qual é a formulazinha da PG? O A20
é o A1 que multiplica Q elevado na 19. Por quê? Porque 1 mais 19 tem que dar 20 aqui. Tá? Quando a gente vê PG, vocês vão saber isso aqui direto, não precisa decorar a fórmula, nada. Certo? Onde o Q é a razão. Então, o meu A20 vai ser o A1, que é 3, que multiplica a razão. A razão, quanto que eu estou multiplicando? Estou multiplicando por 2 elevado na 19. Tem essa resposta? 3 vezes 2 na 19, resposta alternativa, letra A de América. Questão de número 11. Questão de número 11. Um hospital tem 7 médicos cardiologistas, então eu vou chamar de 7C, tá? 7 cardiologistas e 6 médicos neuro, que eu vou chamar de N, certo? Em seu quadro de funcionários. Para executar determinada atividade, a direção desse hospital formará equipes. Pessoal, vão formar equipes. E nessas equipes são 5 médicos. 5 médicos. Se são 5 médicos, eu posso ter cardiologista e posso ter neurologista, ou só um deles e coisa e tal, tá? Sendo pelo menos 3 cardiologistas. Se a equipe é de 5 médicos, se eu tenho que ter pelo menos 3 cardiologistas, eu não posso ter 2, nenhum. Eu tenho que ter 3 cardiologistas, ou 4 cardiologistas, ou 5 cardiologistas, certo? Mas como a equipe é de 5, só essa já está pronta, 5 cardiologistas. Se eu tenho 3 cardiologistas, eu tenho que completar aqui E é multiplicação, certo? E 2 neuro, 3 mais 2, 5 médicos. 4 cardiologistas e 1 neuro, certo? Só para ficar em ordem, 5 cardiologistas já está pronto. Se o cálculo fosse um número, né, já estava pronto. Como vai ser só a expressão, eu vou botar 5 cardiologistas e 0 neurologista, beleza? Tranquilos? Só para dar a resposta ali, porque ela está na fórmula, né? A expressão numérica que representa o número máximo de maneiras distintas para formar essa equipe é quanto? Pessoal, o O aqui é soma, né? O O é soma. Só pelo fato de saber que tem soma, eu já elimino a A, B e a D, certo? Tranquilos? Eu tenho que ter 3 parcelas de soma, então eu fico entre a C e a E, certo? Bom, agora vem outro fator aqui, tá? Que a gente ainda não viu em aula, que é a parte de combinação. A ordem importa. Vamos supor lá que o cardiologista lá tem o Adão, o Beto e o Carlos, e os outros, né? Tal. Se eu selecionar o Adão e o Beto, ou o Beto e o Adão, vai formar o mesmo plantão. Então a ordem não importa. Quando a ordem não importa, é combinação. A ordem importa? Não, combinação. Então aqui eu vou ter combinação de 7 cardiologistas, eu vou selecionar 3, e vezes combinação de 6 neuros, eu vou selecionar 2. Ou é mais, combinação de 7 cardiologistas, eu vou pegar 4 para a equipe, vezes combinação de 6 neuros, eu vou precisar de 1 neuro. Dos 6 eu vou escolher 1. Ou combinação dos 7 cardiologistas, eu vou escolher os 5 da equipe. Já está pronto? Aqui não precisava porque vai dar 1, né? Se eu executar o cálculo. E vezes combinação de 6 neuros, eu não vou selecionar nenhum. Observe, se fosse um exercício, eu não faria esse último pedaço aqui, porque a resolução dá 1, tá? Bom, mas aqui, como é que é a fórmula da combinação de N elementos P a P? É N fatorial sobre o P fatorial, e aqui é a diferença, ó, N menos P fatorial. Então aqui vai dar 7 fatorial sobre 3 fatorial, 7 menos 3, 4 fatorial, vezes combinação de 6, 6 fatorial, 2 fatorial, 6 menos 2 dá 4 fatorial, mais 7 fatorial sobre 4 fatorial, a diferença 7 menos 4, 3 fatorial, vezes 6 fatorial, 1 fatorial embaixo, e a diferença 6 menos 1, 5 fatorial. Último aqui, 7 fatorial, 5 fatorial, 7 menos 5, 2 fatorial. Para mim ficaria esse o cálculo, certo? Mas como ele quer a expressão, eu tenho aqui vezes
6 fatorial sobre 0 fatorial e aqui 6 menos 0, 6 fatorial. Simplifica o 6 com 6 fatorial, vai ficar 1 lá em cima e fatorial de 0 é 1, por isso que eu não iria utilizar num cálculo. Olhando a expressão, está exatamente igual à alternativa de letra E. Só vamos conferir rapidamente aqui, mas fechou. Certinho, resposta à letra E de Espanha, uma questão bem clássica aí da parte de análise combinatória, tá? Questão número 12. Eu acho que dá para fazer aqui. Questão de número 12. Para abrir a porta de uma empresa, cada funcionário deve cadastrar uma senha, utilizando um teclado alfanumérico como o representado na figura, tá? Então tem um teclado ali, ó, parecido com o teclado do computador, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, tá? E tem as letras, tá? Não é da época de vocês, mas os celulares, antigamente botão, quando a gente ia passar mensagem, tinha que montar a palavrinha, apertava ali o número 5 ali, por exemplo. Uma vez saiu o 5, na segunda saiu o J, na próxima saiu o K e na outra o L. Então a gente ficava apertando até sair a letra para passar para a próxima. Quer? Tu pegou essa época? Por exemplo, a tecla que contei o número 2 traz as letras A, B e C. Então se eu quiser escrever um texto que precisa da letra B, eu vou apertar o 2, não, o A não e o B. Daí eu vou confirmar o B, tá? Cada toque desta tecla mostra sequencialmente os seguintes caracteres. O 2, o A, o B e o C. Ele está explicando porque nem todo mundo viveu essa época aí. Para os próximos toques, essa sequência se repete e as demais teclas funcionam da mesma maneira. As senhas a serem cadastradas pelos funcionários devem conter 5 caracteres. Então vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5 caracteres. Tá? Sendo 2 algarismos distintos, então algarismo e algarismo, distintos, tá? Não pode repetir, tá? E 3 letras diferentes, letra, diferente, nesta ordem. Um funcionário irá cadastrar a sua primeira senha, podendo escolher entre as teclas que apresenta os números. Olha só as teclas, vou botar aqui teclas. As teclas é a 1, a 2, a 5, a 7 e a 0. E as respectivas letras correlacionadas quando houver. Ó, as letras quando houver, então não é todas as teclas que tem letras. Então, por exemplo, o número 1 não tem letra nenhuma. O 2 tem A, B e C na tecla 2. Na 5 tem J, K e L. Na 7 tem bastante, até P, Q, R e S. E no 0 não tem letra nenhuma. O número de possibilidades diferentes que o funcionário tem para cadastrar a sua senha é de quanto? Pessoal, quando eu for colocar aqui o algarismo, quantas possibilidades ele tem? É o número 1, 2, o 5, o 7 e o 0. 2, 4, 5 possibilidades, certo? Ah, o 0 não pode no início? Pode, porque é senha, tá? Eu sempre falei lá com o número de algarismo, não pode o 0 no primeiro, mas se for senha, sim, porque existe a senha começando com 0, tá? Então eu tenho 5 possibilidades. Vou usar uma delas. Vamos supor que o cara botou o 2 lá. Quando chegar no segundo algarismo, ele tem 1, 2, 3, 4. Tem as outras 4. Então 5 vezes 4, tá? Depois ele vai para as letras, tá? Quantas letras possíveis a gente tem aqui, ó? Todas essas aqui. Pode ser qualquer uma delas. Então eu tenho 4, 3, com 3, 6, com 4, tenho 10 letras. 10 letras. Então quando chegar na primeira letra aqui, eu tenho 10 possibilidades. Eu posso botar o A, posso botar o K, posso botar o P, posso botar o R, o S. Vamos supor que eu coloquei o K ali. Vai sobrar 9 para a próxima. Escolhi outra letra, escolhi o S. Vai sobrar 8 para a próxima. Então isso é o número de possibilidades que eu tenho. Pô, tem que fazer a conta. Então vamos lá, vamos ver o que é mais fácil aqui. 5 vezes 4 é 20, vezes 10 dá 200. 200 é barbadinha de fazer. E 9 vezes 8 dá 72. Não ficou difícil. O dobro de 72 dá 144, é isso? Com 2 zeros, 14.400. 14.400, resposta B de Brasil. Resposta B de Brasil. Questão de número 13.
Questão de número 13. Para melhorar o fluxo de ônibus em uma avenida, se tem 2 semáforos. A prefeitura reduzirá o tempo em que cada sinal fica vermelho, que atualmente é de 15 segundos a cada 60 segundos. Então, eu tenho aqui uma situação, tem 2 semáforos, tá? Fica vermelho, tá? 15 segundos cada um, 15 segundos, tá? Mas no trecho de 60 segundos, ou seja, fica 45 segundos aberto, né, em verde, 15 em vermelho, tá? Em cada segundo. Admite que o instante de chegada de um ônibus a cada semáforo é aleatório. O engenheiro de tráfego da prefeitura calculou a probabilidade de um ônibus encontrar cada um desses vermelhos. Qual é a probabilidade do ônibus chegar e a sinaleira está vermelha? São 15 segundos no total de 60. E de estar verde? 45 segundos no total de 60, tá? Então, para estar vermelho, ó, vermelho, eu tenho essa possibilidade, 15 para 60. A partir daí, estabeleceu uma mesma redução na quantidade de tempo. Estabeleceu uma mesma redução na quantidade de tempo, em segundos, em que cada sinal ficará vermelho de maneira que a probabilidade de um ônibus encontrar ambos os sinais, isso aqui é a probabilidade de o ônibus pegar o sinal vermelho. Agora ele está dizendo que a probabilidade para pegar 2 vermelhos, ele vai mudar o tempo, tá aqui, mudar o tempo, ó, tá? A probabilidade de pegar vermelho e vermelho é de ambos os sinais, 4 sobre 100, ó. Vermelho numa mesma viagem seja igual a 4 sobre 100, considerando que os eventos independentes. Para isso, a redução de tempo em que o sinal ficará vermelho em segundos, estabelecido pelo engenheiro, foi de quanto? Bom, agora tem que entender o problema. Isso aqui é a probabilidade de pegar um sinal vermelho é 15 sobre 60, porque ele fica 15 segundos dos 60 que tem no trecho ali, certo? Agora ele me fala que ele quer reduzir o tempo de 15 segundos para outro tempo, que a gente não sabe qual é que é, e a probabilidade de pegar 2 sinais vermelhos, que é vermelho e vermelho, dá 4 sobre 100. Isso aqui, na realidade, ó, vermelho e vermelho, cada um deles vai ter que ter o quê? 2 sobre 10 vezes 2 sobre 10. Por quê? Porque tem a mesma probabilidade. 2 sobre 10, ó, 2 vezes 2 dá 4, e 10 vezes 10 dá 100. Entenderam? Aqui é o ponto-chave, ó. Então, vou ter a probabilidade de pegar um vermelho, vai ser de 2 sobre 10. E antes a probabilidade de pegar um vermelho era 15 sobre 60. Aqui era 1/4, sim. E aqui é 1/5. Então já mudou, tá? Mas, oi? Só que eu achei um pouco mais fácil, é quase a mesma coisa que tu fez, só que eu achei um pouco mais fácil, em vez de botar, tipo, de botar um 2 sobre 10, eu botei x vezes x é 4 sobre 6, x ao quadrado é 4 sobre 6. Boa! Boa! Probabilidade vermelho e vermelho dá 4 sobre 100, que é a probabilidade de x, que é o novo tempo, sobre 60, vezes x sobre 60, que vai ficar ao mesmo tempo. Foi isso que tu fez? Eu não botei os 60 embaixo, aí eu fiz x vezes x, dá x ao quadrado, tirei a raiz. Aí, quando a raiz é 2 sobre 10, e como tem que ser 60 segundos, eu multipliquei por 6. Mas eu aproveitei a tua ideia e já aprimorei, ó, porque aqui vai dar a resposta direto, ó. Aqui vai dar a resposta direto, ó, tá? Vou pegar essa parte aqui, ó, corto 2 zeros daqui, 6 vezes 6, 36. 36 vezes 4, que eu nem vou fazer o cálculo. 36 vezes 4 é x vezes x, x ao quadrado. Tira a raiz dos dois lados, raiz de 36 é 6, raiz de 4 é 2. Então o x dá 12 segundos. Se antes era 15 e agora é 12, teve uma redução de 3 segundos. Qual é a resposta à redução de 3 segundos? Resposta B de Brasil. Peguei a ideia da Bia no meio do exercício aqui e fiz a adaptação. Agora eu vou voltar para mim aqui, para mim terminar o exercício como eu estava fazendo, tá? Eu cheguei nessa probabilidade. Para comparar com isso, claro que agora já me esclareceu bastante o exercício fazendo daquele outro jeito.
Eu não posso comparar 15/60 sobre 2/10. Então eu vou multiplicar por 6 aqui, fica 12. Multiplicar por 6 aqui, fica 60. A fração continua sendo a mesma. Então eu posso ver que antes, no intervalo de 60, eu tinha 15 segundos de sinal vermelho. Vermelho, antes, certo? Depois da modificação do tempo do sinal, eu tenho 12 em 60. Eu tenho depois. Depois eu tenho 12 segundos de sinal vermelho. Então eu vou reduzir de 15 para 12, ou seja, vai ter uma redução de 3 segundos. Beleza? Questão número 14. A criptografia refere-se à construção e análise de protocolos que impede terceiros de ler mensagens privadas. Júlio César, imperador romano, utilizava um código para proteger as mensagens enviadas aos seus generais. Assim, se a mensagem caísse em mãos inimigas, a informação não poderia ser compreendida. Nesse código, cada letra do alfabeto era substituída por uma letra 3 posições à frente, ou seja, a letra A substituída por D. Então, a letra A do alfabeto, A, B, C, D e assim vai, era substituída pela letra D, ou seja, 3 na frente, ó, mais 3. 1, 2, 3, cai na letra da frente. D, E, F, G e assim por diante, tá? Bom, daí qualquer código que tenha um padrão de substituição de letras como descrito, considerado uma cifra de César ou código de César. Note que ao decifrar a cifra de César, basta descobrir qual é a letra A. Foi o que eu fiz aqui, ó. Se eu sei que a A é a D, as próximas vai seguir a sequência. Então tem que descobrir a letra A. Tá? Define todas as substituições a serem feitas. Uma mensagem de um alfabeto de 26 letras, então vou anotar aqui, ó, 26 letras tem no alfabeto. 26 letras no alfabeto. Foi codificada usando a cifra de descobrir aleatoriamente o padrão utilizado nessa codificação. Então a gente vai chutar e vamos ver qual é a chance que a gente tem de acertar. E que uma tentativa frustrada deverá ser eliminada nas tentativas seguintes. A probabilidade de descobrir o padrão das cifras de César apenas na terceira tentativa. Pessoal, se eu vou descobrir na terceira, eu vou errar e acertar. Qual é a chance que eu tenho de errar? Pessoal, eu tenho que errar e acertar, certo? Quantas possibilidades eu tenho aqui de letras para mim errar? No primeiro momento a gente vai pensar em 26 letras. Só que qual é o meu objetivo? Saber que o A é quem? É uma outra letra para estar criptografada. Não pode ser o A. Se o A for igual ao A, o B é igual ao B, o C é igual ao C, e daí não vai ficar criptografado. Então, o total de letras, se eu vou escolher o A para escolher qual é a letra correspondente, eu tenho que descontar o A. Então, são 25, ó, menos a letra A. São 25 possibilidades. Só que nessas 25 possibilidades, tem a letra certa e tem 24 erradas. Então, eu vou errar, são 24. Vezes... Agora, na próxima vez, eu já não tenho mais 25 letras para escolher, porque eu já escolhi uma e eu errei. Eu tenho 24. E para mim errar das 24, eu já escolhi uma errada, então eu vou ter 23. E agora, para o final, eu vou ter 23 letras para escolher e eu vou acertar. Só tem uma certa, que no nosso exemplo aqui seria a letra D, né? Então, eu tenho uma possibilidade de 23. Com essa probabilidade... a gente chega na alternativa de letra E de Espanha. Resposta E de Espanha. Questão de número 15. Questão de número 15. Em uma empresa é comercializado um produto em embalagens na forma de um cilindro circular reto. Cilindro circular reto, certo? Com raio de 3 centímetros, o raio de 3 centímetros e altura de 15 centímetros. Altura de 15 centímetros. Essa empresa planeja comercializar
o mesmo produto de embalagem em formato de cubo, formato de cubo, que tem aresta A e A, certo? Com capacidade igual a 80% da capacidade da embalagem cilíndrica. Então vamos dizer que o volume do cubo é 80% do volume do cilindro, tá? Use 3 para o valor de π, então π vai ser igual a 3. A medida da aresta da embalagem em centímetros vai ser igual a quanto? Pessoal, quanto é o volume do cubo? A vezes A dá A ao cubo, quer saber o A. Aqui corta, eu vou ficar com 8 sobre 10. E o volume do cilindro, vou botar aqui, ó, volume do cilindro é a área da base, que é πr ao quadrado, vezes a altura. Como o π pede para usar 3, então vai dar 3 vezes o raio, que também é 3 ao quadrado, vezes a altura, que é 15. Beleza? Tranquilos? Bom, temos essa situação aqui, então eu vou ter aqui A ao cubo, vai ficar 8 vezes 15 dá 80, mais 40, 120. Ó. 120 dividido por 10, ó, fiz 8 vezes 15, 120 dividido por 10. E aqui 3 ao quadrado dá 9. Ou melhor, não preciso nem fazer essa conta aqui, vai dar 3 ao cubo. Daí eu vou tirar a raiz cúbica dos dois lados, olha só, tirando raiz cúbica aqui e raiz cúbica aqui, eu fico que o A é igual, corto aqui, fiquei com raiz cúbica de 12, que eu não consegui tirar, e o 3, como é o cubo e é raiz cúbica, o 3 vai para fora. Então a alternativa que eu tenho aqui é 3 vezes raiz cúbica de 12, resposta letra E. Aqui a gente encerra a primeira parte da prova de matemática do Enem de 2024.